Olá, pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou a Dani Santos e sejam todos bem-vindos ao meu canal. Pessoal, Dani início a mais um vídeo aqui com vocês. Sextou, né, pessoal? Sextou. Então, vou soltar esse vídeo rapidinho aí para vocês, tá? Como eu tinha prometido, sempre que der eu venho aqui postar, né, respondendo perguntinha para vocês, tá? E daí a Ariclênia, lá do canal Rosa de Saron, ela me perguntou sobre maternidade, né? Como é que foi minha maternidade e se eu pretendo ser mãe ainda, tá? Eu tinha falado em alguns vídeos aí, referente ao meu crochê eu ia vir respondendo, mas, né, nada demais, assim, não preciso esconder, né, de vocês, e não achei a pergunta nada demais, que não tinha motivos para mim não vir responder, tá? Então vai ser um vídeo bem rapidinho, meu celular tá descarregando, eu tô aqui numa produção. Gente, vou ver se eu consigo soltar segunda-feira o vídeo da produção de hoje, tá? Vou estar com essa roupinha, então vocês vão saber. E daí, ela me perguntou sobre a maternidade, tá? E assim, pessoal, é uma coisa, pra mim, é uma dádiva, né? Até nessa fase da minha vida, até nesse ponto, Deus caprichou assim. Então, pessoal, até nesse ponto, Deus tem sido maravilhoso na minha vida, sabe? Eu sempre, desde a minha adolescência, pessoal, eu sempre falei com as minhas amigas, né? Na época a gente era 4 meninas. E daí eu era a única menina que pensava em casar cedo e ser mãe cedo, né? As outras sempre falavam, não, eu vou estudar, eu vou fazer faculdade, eu vou não sei o quê. E eu não, eu só queria construir uma família. Eu casei muito cedo, eu casei com 16 anos, então, com o pai dos meus filhos, né? Bem cedo mesmo, bem jovem, mas eu já tinha namorado antes, né? Então, fui sapequinha, minha adolescência aí foi, né? Então, eu tive essa vida adulta muito cedo, né? E eu sempre falava, eu sempre pensava comigo, eu preferia, sabe? Até hoje eu prefiro, por isso que eu fico pouco tempo solteira, né, pessoal? Do meu primeiro casamento pro meu segundo casamento teve diferença de 6 meses. Então, assim, é uma coisa que eu nem conhecia, né, o meu segundo esposo, eu nem conhecia ele. Então, pessoal, não tem nem como falar que, né, eu terminei com um pra casar com outro. Não tem nem como, porque a gente nem se conhecia e tava em cidade totalmente diferente. Mas, enfim, falando sobre a maternidade. Eu sonhava ser mãe também cedo. Eu engravidei com 16 anos, casei com 16, engravidei com 17 e ganhei com 18, né, meu primeiro filho. Hoje ele tem 10 anos e eu tenho 28, tá? E queria, né, um menino, claro, porque eu acho que todo mundo que quer ter pelo menos 2 filhos, primeiro quer um menino para depois uma menina e não sei, né? Eu penso assim. E aí eu pensava, eu quero um menino e Deus me deu um menino. Só que ele era tão bonzinho, pessoal, ele era tão bonzinho que eu morria de medo de perder meu filho, sabe? Era uma dor que eu sentia, porque eu pensava comigo, não é possível. Ele é muito bonzinho. Ele não chorava, ele não me dava trabalho, ele só resmungava ali pra mamar. Então, dava o peito, eu dormia a noite toda. De dia ele ficava com qualquer pessoa, sabe? Se você desse um tomate pra ele, ele comia. Então, era muito bom. E eu até comentava com as pessoas, né? Eu falava assim, eu acho que Deus vai me tirar ele muito cedo, porque ele é um anjo, sabe? Eu acho que Deus me livre, né? Mas assim, eu achava isso, eu sentia isso, porque o amor que eu sentia, assim, pelaquela criança, né? Aquele pacotinho era tão grande que eu morria de medo de perder. E daí, minha primeira maternidade foi uma delícia, né? Toda fase, né? Toda etapa, assim, eu curti bastante, né? Trabalhei muito cedo também depois que eu ganhei ele, mas eu precisava. Mas como ele era muito bonzinho, eu não sentia esse peso aí na minha consciência, porque eu sabia que ele estava sendo bem tratado, minha irmã ficava com ele, então era como um filho para ela, né? Então, já o meu segundo bebê, eu também planejei, né? A gente queria,
E daí eu parei os remédios, acho que eu parei uns 3 meses para engravidar. Só que eu engravidei e continuava, né, meu ciclo menstrual continuava a mesma coisa. Então, para mim, eu não estava grávida. E eu sentia muito desconforto na barriga, muito, né, sei lá. E um dia eu fui pro médico, e daí eu falei, né, quando eu passei na triagem ali com ele, eu falei assim, olha, eu tô tentando engravidar, né, então... Aí ele só olhou pra minha cara e falou assim, mas sua menstruação, como é que tá? Eu falei, tá normal, então você não tá grávida. Ele só falou assim, então você não tá grávida. Pois bem, tomei um monte de medicação, pessoal, e aquela dor não passava, aquela cólica não passava. Até então, fui transferida para o outro hospital, né, o Hospital Geral daqui de Guarulhos, e lá eles decidiram me operar, simplesmente me operar, porque falaram que era minha apendicite. Tomei raio-x na barriga, grávida, tomei. Passei 3 dias no hospital internada esperando a minha cirurgia. E durante esses 3 dias que eu fiquei lá, né, o que aconteceu? Eu vi muita coisa, muito... o estado das pessoas muito assim, senti uma aflição, sabe? Então eu tava num quarto onde tinha eu e mais 5 pessoas. E daí essas pessoas era homem, mulher, era jovem, era senhora, era pessoa com câncer, era pessoa com ferida. Então, no terceiro dia, eu surtei, meio que surtei, sabe? E eu falei assim, olha, eu não vou ficar aqui. Não vou ficar aqui e eu não vou operar, eu não quero passar por isso, eu não quero viver isso, eu não quero, eu simplesmente surtei. E daí, o que aconteceu? O médico falou assim, não, mas você já tá encaminhada, tá? Só vamos aguardar e esperar a vaga. Eu falei, olha, eu sou de maior, eu respondo pelos meus atos e eu quero sair do hospital. Eu não sou obrigada a operar, fazer essa cirurgia de emergência. Sério, pessoal, sério. Então, assim, eu nem sabia, nem cogitava da minha mente, né? Minha mãe até tinha falado, minha mãe, quando ela foi me visitar, ela falou assim, será que você não tá grávida? Falei, mãe, é possível que eu tô esse tempo todo aqui no hospital e eles não fizeram um exame de sangue, né? E eu falei que eu tava tentando engravidar. E daí, né, e tava menstruada na época. Tava até que, né, eu acho que eu tinha acabado de menstruar, então pra mim nem tchum. Aí, assinei o termo de responsabilidade, né, e fui embora. Fui embora pra casa. E quando, na segunda-feira, eu acho que foi no domingo à noite, quando foi na segunda-feira, falei, eu vou fazer um teste. Quer saber? Eu vou fazer um teste. E daí eu simplesmente comprei um teste de farmácia e tava positivo. Falei, não acredito. E daí veio aquele choque, assim, sabe? Eu nem consegui ficar feliz, contente, porque tudo que eu tinha passado no hospital, raio-x na barriga, medicação forte na veia para dor. Eu falei, misericórdia, eles mataram meu bebê. Ou então vai vir um bebê especial, né? Porque eu pensei comigo, um carocinho, né? E já passar por tudo isso, ela não resistiu, né? Então eu pensei comigo, não resistiu. E daí eu falei, eu vou processar esse médico, eu vou processar esse hospital, eu não quero saber. E depois eu simplesmente fiquei calma, falei, não, né? Se ele não foi, se eu não fui pra cirurgia, se Deus não permitiu que isso acontecesse, então Deus tá na frente, né? Deus tá tomando conta de tudo. Falei, eu vou esperar, vou fazer as ultrações, vou fazer o pré-natal e vou fazer um acompanhamento. E toda consulta que eu ia fazer, toda ultrassom que eu ia fazer, eu falava assim, olha, eu tomei raio-x, eu tô preocupada, isso e aquilo. Talvez, se o neném fosse maior, né, sei lá, de 2, 3 meses, teria reações maiores, né, assim, não teve nenhuma, mas possivelmente teria reações, mas não teve, graças a Deus. Ganhei bebê, a primeira coisa quando eu olhei pra cara dele, eu falei, é lindo, saudável, parecia muito com o meu primeiro bebê, muito mesmo. Então, quando eu vi o segundo, eu olhei eu veio na minha cabeça, assim, a imagem do meu primeiro, eu falei, são idênticos, eu só olhei pro pai dele, aí ele falou assim, é a cara do Eric, ele olhou pra mim e falou assim, é a cara do Eric. Então, eu, na minha faixa etária de idade, com 28 anos, assim, eu tô realizada, eu falo que é a minha melhor fase, sabe? Então,
Hoje, para mim, é meu melhor dia, então eu faço ele ser o meu melhor dia, né? Então, a pergunta dela foi se eu pretendo ter mais bebê. E, pessoal, sinceramente, do fundo do meu coração, eu não tenho. Não tenho por quê? Não porque, é fácil, quem cria dois, cria três. Não, é porque eu tenho medo do mundo daqui uns 10 anos, 20 anos. Então, eu colocando o filho no mundo hoje, não é nem por criar, que é igual que eu acabei de falar, quem cria dois, cria três. Não é nem pelo gasto, nem pelo tudo isso, assim, sabe? Mas é mesmo pelo que o mundo vai daqui, do que o mundo vai estar daqui a um tempo, sabe? Então eu só vejo, assim, que o mundo tenha cada vez ficado mais triste, né? Mais sem amor, mais é cada um por si. E a gente consegue ver essa diferença, né, num século passado. Antigamente, na década, sei lá, antigamente as pessoas tinham 10 filhos e hoje os 10 estão tudo saudável, estão tudo aí, né? E hoje em dia a maioria quer 2, 3 e tá tudo bem. Por quê? Porque eu creio que as pessoas têm consciência que não estão mais naquele mundo que tinha menos maldade, né? Hoje em dia eu falo, meu Deus, se eu tiver uma menina, acho que eu vou me preocupar tanto com ela, sabe? Porque os meus meninos, eu já sinto mais, como eu posso falar pra vocês, sossego, né? Eu sou mais sossegada porque eu sei que eles são bonzinhos, né? Eles são muito parceiros, assim, comigo. Então, eu acredito que é mais fácil. Menina, né, por ter épocas, assim, de adolescência mais rebelde. Eu fui uma menina, assim, que dei um trabalhinho pra minha mãe, sabe? Quando eu casei, eu não quis nem saber, eu só peguei minhas coisas e fui embora. Então, eu não pensei nela, né? E foi no momento que ela mais precisava de mim. Ela tinha estava machucada, que ela tinha machucado no serviço, estava com um menino pequeno, e eu simplesmente me apaixonei e fui embora, entendeu? E menino, eu acho que é mais cuidadoso. Menino consegue falar, não, vamos esperar uma melhor fase. Eu acredito, sabe? Até porque meu irmão foi o último de sair de casa, eu e minha irmã saímos muito cedo. Então, eu vejo muito isso, eu avalio o passado, né, a família assim do passado, e a criação, que eu digo, né? A criação do passado e é a mesma criação que eu dou para meus filhos, sabe? Eu sou muito rígida, eu sou muito. Tem que dar benção, tem que pedir obrigado, tem que responder o bom dia, porque eu vejo crianças que, sei lá, chega num lugar, a pessoa dá bom dia e a pessoa fica ali no celular, finge que nem tchum. Se os meus filhos fazerem isso, eu chamo atenção. Se eu não tá ouvindo, responde, entendeu? Então, meio que eu sou meio que bruta, assim, na educação, mas eles têm que aprender para depois virar uma coisa, como eu posso falar para vocês, uma coisa normal, né? Simplesmente ele responder bom dia. Então, assim, ninguém nasce, né? Ninguém nasce com educação. A educação vem de casa, vem tudo isso. E hoje, eu não sei se eu consigo, né? Começar com tudo isso, com toda essa paciência do mundo. Hoje eu sou uma pessoa menos impaciente. Então, eu sou mais focada em uma coisa e daí eu acabo abrindo mão de outras. É bem difícil, mas enfim, né? Graças a Deus, os dois foram partos normais, né? Um foi bem tranquilo, meu primeiro, hoje eu espirrei, o neném saiu, né? Não dei tempo do pai chegar até a sala para assistir o parto, mas o segundo, sofri pelos dois, né? Foi um parto induzido, onde eu tomei o comprimido, injetaram o outro, para que induzisse o parto ali, né? Vinha essas dores do parto, mas veio normal também, graças a Deus. Mas é isso, pessoal. Vontade eu não tenho. Meu parceiro, ele tem uma filha também de 10 anos, de um gênero muito forte, né? Os dois têm esse gênero forte, então eu corro esse risco, né, de o meu terceiro vir com um gênero forte, os meus dois, eles são bem tranquilos, então eu não quero pagar pra ver, gente, eu não quero, porque é complicado, eu tento falar pra ele, né, porque hoje não é só, ai, que bonitinho, útero até coçou, sabe, não, tem as partes ruins também, tem as madrugadas mal dormidas, e fora o que a gente já conversou, né, fora daqui uns 10 anos, como é que vai estar? Então eu posso poupar essa criança, não posso? Mas enfim, pessoal,
Espero ter respondido, né? Eu falei o que eu penso, tá? Mas eu sei que tem muitas meninas aí que pode discordarem, né? Falar, não, tá sendo egoísta. Então, assim, e a primeira coisa que eu falei também, falei, se eu engravidasse, eu não ia trabalhar como louca, mas não. Eu ia viver a gestação, né? Porque eu sempre trabalhei muito, meu Deus. Eu sempre, na minha primeira gestação, eu tava com 7 meses e eu vendia açaí dentro do carro, né? Do porta-mala do carro, em frente a uma firma, na hora do almoço. Então, a gente pegava, abastecia o carro e ia ali trabalhar, ia aprender, né? Enquanto o pessoal tava almoçando, saía para fora das empresas e comia a sobremesa. E acho que o pessoal comprava com muita dó de mim. Via aquela magrelinha com buchão, né? Uma barriga grande. Falava assim, ai, vamos comprar para ajudar ela. Então, trabalhei até meu último dia, assim, sempre pensando em dar uma vida melhor, né, para os meus filhos. Eu não falo luxúria não, pessoal, porque se eles depender de mim para ter um iPhone caro, um tênis de marca e essas coisas, eles vão ter que trabalhar para isso. Mas eu acredito que para a gente dar o essencial para essas crianças já está muito difícil. Muito difícil. Então, assim, é isso, tá? Eu espero ter respondido a perguntinha, a dúvida, tá bom? E para quem chegou nesse vídeo até aqui, que quis aí conhecer mais um pouquinho sobre mim, obrigada, tá bom? Obrigada, que Deus abençoe vocês. Deixa um like nesse vídeo, deixa aqui a perguntinha e a dúvida de vocês, tá bom? Um grande beijo, fiquem todos com Deus e até o próximo vídeo. Tchau, tchau.